Marcos, capítulo 6, irmãos. Glória! Glória a Deus. Versículo 45. E a palavra fala assim: e imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Batsaida. Não sei falar, irmãos, mas é isso daí que vocês estão lendo. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele foi ao monte para orar. Amém? Até aí, pode se sentar. Pode deixar aberto aí, mas eu vou ler outro versículo lá em Lucas, capítulo 5, versículo 15, em que fala: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo, e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. Amém? Bom, às vezes assim, a gente olha essa palavra e fala: eu não tô vendo muita relação, né? Ela falou que ia falar sobre tempo, não entendi muito o que essa palavra tem a ver uma coisa com a outra. Mas aqui, irmãos, a gente vê nessas duas passagens Jesus fazendo algo que ele fazia muitas vezes, que é se separar para ir orar. Sabe, não importa o que estava acontecendo, se tinha uma multidão, se ele tinha muita coisa para fazer, se tinha os discípulos: Senhor, me ensina isso, me ensina aquilo, vamos fazer. Ele separava um momento em que ele parava ali, que ele falava: cara, vou orar. E ele se separava nesse momento para orar. Irmãos, uma coisa que eu já queria começar a falar é que você pode ter certeza, eu não sei o quanto você trabalha, o quanto você estuda, como que é a sua rotina, mas a sua agenda não é mais lotada do que era a agenda de Jesus. Isso eu posso ter certeza. Eu não sei como que é a sua vida, mas uma certeza eu tenho: que Jesus era mais atarefado que você. Porque na agenda dele tinha salvar a humanidade. O que fazer hoje? Primeiro, salvar a humanidade, desviar a ira de Deus dos homens, curar enfermos. E ele ainda tinha que arrumar tempo para os discípulos, ele ainda tinha que arrumar tempo para os mais chegados, ele ainda tinha que arrumar tempo para João, que ele tinha que ficar ali de olho, ele tinha que estar ali na mesa. Ele tinha que fazer muita coisa, ele tinha que salvar a humanidade, cara. Mas ele separava um tempo para orar. E ele não abdicou disso. Ele não negociou isso. 100% homem, 100% Deus. E ele não negociou esse momento. Sabe? Ele não fazia outra coisa e orava. Ele não pegava ali o trem da Supervia e orava dentro do trem. Ele não estava no ponto de ônibus e orando, ou na rua e orando. E às vezes a gente fala isso, que a gente tem que estar na nossa rotina em intensa oração. E sim, isso é verdade. Mas isso é a extensão de um lugar de oração específico. Sabe, no nosso dia, irmãos, a gente tem que ter um momento para orar. Um momento de ter esse tempo com o Senhor. Sabe, às vezes a gente começa já fazendo um monte de coisas e pensando num monte de coisas, e aí a nossa mente já é tomada pelas tarefas e não é tomada pela realidade do reino de Deus. E a oração e a palavra e o tempo com Ele é esse momento em que a nossa mente ela tem a oportunidade de ser tomada com o que realmente importa. Sabe, eu tenho quando a gente está assim numa viagem, e aí a gente, quando tá quase acabando, você tem que voltar para casa, e você fala: nossa, vou ter que voltar para a realidade. Tem que voltar para a rotina. Então esse lugar de oração, esse lugar de ter tempo verdadeiramente com Deus, é o lugar em que você pode voltar para a realidade. Sabe, você está todo atarefado, você tem várias coisas, e aí quando você entra nesse lugar, você volta para a realidade. Fala: opa, peraí, deixa eu lembrar aqui o que realmente importa, o que verdadeiramente interessa. Que a gente esquece isso com muita facilidade. O que realmente importa, gente. O que realmente importa. O que você essa semana aprendeu de novo sobre Deus. O que você sabe hoje sobre Ele que ontem você não sabia. O que você soube e aprendeu sobre Ele essa semana que semana passada você não sabia, que mês passado você não sabia. Porque como o Breno também já ministrou aqui, a gente não foi criado, a gente não está aqui somente
Esse é o primeiro passo. Mas é para viver em novidade de vida. É para esse lugar que Ele nos chama. Então assim, a gente nasceu para isso, sabe? Acho que às vezes a gente nasceu para isso, para conhecê-lo. Isso é tão importante, irmãos, que assim, ele quer tanto ser conhecido que ele não para de se revelar. Ele não para de se revelar. E ele é tão grandioso que a gente precisa de uma eternidade para conhecê-lo. A gente vai ter que passar a eternidade conhecendo ele, porque ele é tão grande, ele é tão perfeito, a gente vai precisar da eternidade para conhecê-lo. Porque não tem fim, é novidade de vida. É esse lugar. E a gente precisa, irmãos, priorizar o nosso tempo a Ele. Tem uma história que eu achei muito interessante, que se chama As Viagens de Gulliver, se eu não me engano. É uma história bem antiga, mas eu vi assim, um trecho e eu achei muito interessante em relação a essa questão do tempo. Porque esse tal de Gulliver, ele viaja e ele vai para um lugar em que não existe relógio ou tecnologia, algo assim. E aí, ele está o tempo todo olhando para o relógio, né? O tempo todo olhando para o relógio. E aí, essa população que está ali naquela viagem, que não sabe o que era aquele objeto com ele, eles chegam à seguinte conclusão, que o relógio era o Deus dele. Fala, cara, com certeza o relógio é o Deus dele. Porque se ele o tempo todo está olhando para aquele relógio, com certeza o relógio é o Deus dele. E eu fico pensando, cara, quantas coisas a gente tem olhado e olhado e olhado, e eu fico pensando, será que se alguém de fora também olhasse pra gente, o que eles falariam? Quem será que nós adoramos? Ou o que será que nossas atitudes têm demonstrado a quem a gente adora? Será que se eu olhasse pra você hoje, eu falaria que você adora o celular? Será que é isso que você tem consultado mais, que você tem olhado mais? Porque se sim, então sim, é esse o seu Deus. O que você tem olhado mais? O que você tem priorizado no seu tempo? Porque o que você prioriza no seu tempo aponta para quem você adora. Porque a gente não vai gastar o tempo e a nossa energia com algo que a gente não é prioridade pra gente. Então, a quem você tem adorado? A sua rotina, o seu dia a dia aponta para o quê? Quem você tem adorado? Ou a que coisa você tem adorado? A gente está correndo contra o tempo, irmãos. A gente está correndo contra o tempo. O tempo inteiro a gente está correndo e correndo e correndo. E a pastora Raimunda falou muito sobre isso aqui também no domingo. E a gente está correndo. A gente fica preso no trânsito. E a gente já fica, né, no ônibus, seja lá onde for. Às vezes até no trem também, quando dá ruim lá e o trem para, a gente fica com aquela agonia. Porque eu acho que esses momentos de espera são momentos que mostram pra gente o quanto que a gente não controla o tempo, sabe? É o momento que você tá ali e fala, cara, eu vou ter que esperar, não tem o que fazer, eu vou ter que esperar. E aí você perde totalmente o controle e você é obrigado a esperar. Só que quando você olha para um cristão, isso não faz muito sentido. Porque um cristão, irmãos, ele não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que espera. A gente está o tempo todo esperando, a gente está esperando ele vir. A nossa vida é uma vida de espera para o reino vindouro. Então se a gente definisse, né, a vida de um cristão, o que você está fazendo? Eu estou esperando. Estou esperando o quê? Eu estou esperando ele, eu estou esperando o nosso casamento. Então a gente está o tempo todo esperando. Só que as grandes coisas, gente, são feitas das pequenas coisas. Sabe? Uma parte gigantesca é feita de partes pequenininhas. Então se você tem uma vida de espera, você tem dias de espera. Você tem momentos de espera. Não faz sentido você ser uma pessoa que fala, que canta, que está esperando ele vir, se você não consegue esperar a água ferver para fazer o teu café. Não consegue esperar a fila lá para botar a gasolina. Não consegue esperar o trânsito. E fica naquela agonia. Como se o tempo não você não estivesse usando o tempo para algo, mas se o tempo tivesse você, né? Não é você que tem tempo, mas é o tempo que tem você. Como se você estivesse a serviço dele. Só
feito de momentos de entrega. Então a gente fica, eu vou ter uma vida, que não sei o que, Senhor, o fogo não vai apagar, eu não vou deixar o fogo apagar, voltar, não sei o que. E no seu dia a dia você está tendo atitudes que não condizem com isso. Quando você está numa situação extrema, talvez até você se comporte, porque você está tão no momento que precisa de uma resposta sua, que você responde, mas o Senhor, Ele quer ver o seu posicionamento, o seu movimento no simples, nas pequenas atitudes, porque essas pequenas atitudes vão formar as grandes atitudes, que aí vai formar a grande coisa, entende? São as pequenas coisas que formam a grande coisa. Então a rotina, os momentos, como você se comporta em pequenos momentos de espera, importam. Importam sim. Como você reage a esses momentos, importa sim. Porque isso mostra e revela a quem você adora realmente. Então, irmãos, o que eu pergunto para vocês essa noite é: por que tanta correria? Como eu falei, a gente está sempre correndo, correndo, correndo. E aí a resposta que muitos de vocês poderiam me dar é que, Ana, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, a gente não pode perder tempo. Só que, irmãos, o tempo, né, a gente tem o tempo Cronos e a gente tem o tempo Kairos. A gente tem essas duas divisões de tempo. E esse Kairos seria o tempo de Deus, esse tempo de eternidade, tempo que o Senhor está agora e que o mundo espiritual está agora. E a gente tem o Cronos, que é onde nós estamos, onde existe passado, presente e futuro. E o Senhor, irmãos, Ele criou o Cronos para proteger a gente. Porque Satanás, quando ele pega, quando ele quer ser Deus, ele toma essa atitude, ele faz isso no Kairos, nesse tempo de eternidade. Então a condenação que vem sobre Satanás é uma condenação eterna. Porque o erro dele foi no tempo Kairos. Então o Senhor, Ele cria o Cronos para proteger a gente. Porque se Adão e Eva tivessem pecado no tempo Kairos, todos nós teríamos sido condenados eternamente. Então como que pode a gente pegar algo que o Senhor criou para nos proteger, algo que o Senhor nos deu para que a gente usasse em prol dele, e a gente reduzia isso a dinheiro, a uma criação do homem? A nada, irmãos. Como pode isso? Então, em nome de Jesus, que a gente comece a compreender o que é esse tempo. Que a gente comece a compreender que sim, o Senhor, Ele gosta de ouvir palavras, que uma das linguagens do amor de Deus é palavras de afirmação, poderia assim dizer, mas Ele também quer tempo de qualidade. Porque a palavra de afirmação, ela vem de um tempo de qualidade. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais você quer afirmar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso. Mas isso vem de um lugar de tempo que você passa com Ele, de intimidade que você passa com Ele. Por isso que às vezes o culto, ele fica tão robótico. Porque se eu chegasse, por exemplo, né, para alguém falar sobre a Mariana, por exemplo, alguém que nunca viu a Mariana, eu falo, cara, a Mariana, ela é digna de ser elogiada. Ah, mas eu não conheço. Mas ela é digna, vai lá, elogia ela. Aí a pessoa fica tipo, tá bom, ela é isso, ela é aquilo. Mas a pessoa, sabe, não tem aquela expressão, porque ela não conhece a Mariana, eu conheço. Então eu forço a outra pessoa a elogiar, porque eu sei o quanto a Mariana merece, mas a pessoa tem que saber. Então às vezes o ministério, ou os pastores, seja lá quem for, fica aqui, gente, ele é digno. E realmente ele é digno. Mas você não tem só que ouvir a gente falar que ele é digno. Vocês têm que experimentar isso. Porque é nesse lugar de experimentá-lo é que você entende e flui de você essas palavras de afirmação de que ele é digno. E de que não importa se eu não estou sentindo nada, não importa se eu estou cansado, ele é digno. E isso não diminui a dignidade de Deus. Eu estar cansado não diminui a dignidade de Deus. Eu estar no luto não diminui a dignidade de Deus. Eu estar doente não diminui a dignidade de Deus. Ele continua sendo digno. E ele nem precisa, irmãos, da nossa adoração. É a gente que precisa adorar. A gente
gente gasta realmente a nossa energia naquilo que não precisa. Sabe, se você está cansado, se você está com um fardo pesado, você pode ter certeza que você está fazendo algo que não era para você fazer. Porque o Senhor, Ele te dá todas as condições necessárias para você fazer aquilo que você foi comissionado para fazer. Então, se você está cansado, você está fazendo algo que Ele não pediu para você fazer. Não tem aquele funcionário, né, daquela empresa que faz tudo. Tipo assim, o papel dele, por exemplo, o papel dele é limpar essa parte, né, voltar. E aí ele limpa aqui, e ele limpa lá, e ele faz tudo. E aqui tá sujo, e aí você manda ele embora, briga com ele, e aí ele fica indignado, fala, cara, faço tudo nessa empresa, faço tudo aqui, como que você não me mandaram embora, como que estão brigando comigo? Porque, cara, não é sobre você limpar tudo, é sobre você limpar o que mandaram você limpar. É sobre o que você está comissionado a fazer. É sobre o seu chamado, é sobre o seu ministério. Então não importa se você está fazendo tudo. Importa se você está fazendo o que você nasceu para fazer. E é por isso que tem faltado tempo. Porque a gente está atarefado demais. Estamos atarefados demais. A gente precisa voltar para esse lugar de Senhor. Ilumina minha mente. Me faça entender o que é para eu fazer realmente. E eu acho que num lugar, irmãos, aproveitando que esse é o culto da família, é um lugar em que isso acontece demais, é no núcleo familiar, é na família. Porque quando o homem, ele não se posiciona como homem, o que a mulher faz? A mulher vai ver o negócio por fazer, vai deixar por fazer? Vai, irmãos. Se o homem não se coloca como sacerdote, a mulher vai se botar como sacerdote. E aí você vai ver mulheres sobrecarregadas, mulheres que não vão conseguir ser a coluna, porque ela está perdendo tempo sendo sacerdote, sendo a cabeça. E aí ela não sendo a coluna, o marido também não consegue, porque ele precisa dar, enfim, uma bagunça de história. Mas também a mulher, ela precisa ser mulher. Você vê lá em Provérbios 31 que fala sobre a mulher virtuosa. Eu acho maravilhoso aquele capítulo. Tenho meditado muito sobre aquilo. E às vezes a gente fala tanto mulher virtuosa, mas quando você pega pra ler, irmão, fala tudo ali. Tudo que uma mulher virtuosa tem que fazer tá ali. E eu amo uma parte que fala que, vou até ler aqui. Deixa eu lá, Provérbios 31. Aleluia. Lá no 26, irmãos. Provérbios 31, versículo 26 fala: ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é a lei da bondade. Então, assim, gente, a mulher virtuosa não é só na ação, mas é principalmente na fala. Sabe? O que essa mulher ela tem falado? E a pergunta que fica: se o seu marido, se os seus filhos, eles comessem das palavras que saem pela sua boca, eles estariam bem alimentados? Ou eles estariam intoxicados, com tanta fofoca, com tanta reclamação? É importante o que você fala, o que sai da sua boca, porque isso influencia demais na decisão final do marido. Então, mulher seja mulher, homem seja homem. Se posicione naquilo que o Senhor chamou vocês para fazer, porque aí sim vocês vão ter tempo para fazer o que tem que ser feito. Aí você vê famílias onde as pessoas estão sobrecarregadas porque estão se movendo, porque estão fazendo aquilo que o Senhor não mandou fazer. Então, igreja, aqui vocês têm adorado o tempo que vocês têm priorizado tem sido para o quê? Porque aquilo que toma o primeiro lugar do seu tempo aponta para quem você está adorando. Então você gasta mais tempo com a sua família, então a sua família é o seu ídolo. A família é projeto de Deus, mas é Ele em primeiro lugar. É Ele em primeiro lugar. É o trabalho, então o trabalho tem sido o seu ídolo. Sim, você tem que ser
2, aquele versículo bem conhecido que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Tem muito relação com o tempo de leitura da palavra. Às vezes a gente está falando difícil, irmãos, mas tem coisas que são básicas. Sabe o feijão com arroz? É o feijão com arroz, a gente tem perdido isso. As coisas mínimas e básicas que um cristão faz, tem que fazer. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é quando você está com a casa desarrumada e quando tem comida para fazer. Aí você fica assim: o que eu vou fazer? Porque os dois são muito importantes. Aí você começa a arrumar a casa. Só que aí quando chega na hora do almoço, você está morrendo de fome, não tem comida, o que você faz? Faz qualquer coisa. Porque você está com fome, isso aí você come qualquer coisa. Faz um negócio de qualquer jeito, frita um ovo. Se tem dinheiro, pede iFood. Porque você está com fome. Porque a comida tem que ser prioridade. O que você come, do que você se alimenta é prioridade. Então sim, arrumar a casa é importante. Mas a comida tem que estar pronta, porque senão você vai comer qualquer coisa. Porque quando a fome bater, quando a coisa apertar, você vai comer qualquer coisa. Então, se alimente, irmãos, e preparem a comida primeiro. Sim, os eventos são importantes. Arrumar a casa é importante. Mas o fazer a comida, a leitura da palavra, a oração é mais importante. Porque quando você se alimenta, você está forte o suficiente para arrumar a casa. E aí você não se cansa. Você consegue ir até o fim. Por isso que às vezes a gente começa a fazer tantas coisas aqui, tantos eventos, tantos projetos, aleluia, glória a Deus. E começa e termina, e começa e termina, porque não há força para ir até o fim, porque você não se alimentou, você não orou. Tudo vem do lugar de oração, irmãos. Como que pode a gente fazer alguma coisa falando que, eu acho que é isso? A gente não acha nada, a gente não pode se mover em achismo. Há uma verdade que precisa ser consultada. O Senhor, assim, a principal mensagem, a principal forma que o Senhor fala, mas é através da palavra. Então, às vezes, o Senhor não está falando comigo, está aqui, está tudo escrito. Sim, tem vezes que Ele fala algo pessoal e tudo mais, quando é algo muito individual. Mas, gente, a maioria das coisas, muita coisa mesmo, está aqui, já está escrito. Ele escolheu a ferramenta chamada literatura para se revelar. De todas as ferramentas que ele podia escolher, foi essa ferramenta que ele escolheu. Ele falou: cara, vou botar tudo escrito. Então, irmãos, desculpa falar isso, mas se você não gosta de ler, o problema é seu. O problema é seu, irmãos. Você escolheu adorar a um Pai que se revelou através de um livro. Foi assim que ele fez. Não é através de uma música, não é através de um livro. Foi isso que ele escolheu para se revelar. Então, se você não gosta de ler, irmãos, o problema é seu. Não interessa. Gostando ou não, você vai ter que ler, porque é aqui que ele conta quem ele é. É aqui que ele está contando a história dele, a bibliografia de Jesus. Está aqui. Então, como você vem aqui e adora a um Deus que você não sabe quem é, você não sabe a história desse Deus. Você escuta falar, mas você não sabe quem ele é. Porque você não pegou o livro que ele escreveu tudo sobre ele, você não pegou para ele. É igual você falar que você é o fã de ciclano e você não sabe nada sobre ciclano. Às vezes a gente se acha tão assim, bonzão e tudo mais, ao falar de ideologias do mundo. E um dos principais argumentos que a gente usa, por exemplo, em relação à ideologia do feminismo, que sim é antibíblica, não é isso que eu quero falar aqui. Mas o que eu quero falar é que um dos principais argumentos é
Jeremias, vou pegar Crônicas, pega e leia. E peça a ajuda do Espírito Santo para te revelar aquilo que está escrito, porque esse é um livro tão maravilhoso que o autor está do nosso lado. Olha só que incrível. O autor não está morto. O autor está ali do nosso lado. Então ele pode falar para a gente o que significa. E a gente tem aqui mestres, a gente tem aqui nessa casa profetas que podem te ajudar, te auxiliar também nas suas dúvidas. A gente tem nessa casa estudos bíblicos. Então leia a palavra, irmãos. Tempo de qualidade. Outra coisa que eu também queria falar é em relação ao tempo de oração. Porque de todas as coisas que os discípulos poderiam pedir para Jesus, ele pede: Senhor, nos ensina a orar. Imagina, irmãos, você estaria com um mestre, com um salvador, com um Messias do seu lado. Você poderia pedir tanta coisa para você entender tanta coisa em relação a, sabe, ao mundo espiritual, a como vai ser tudo. Mas os discípulos chegam: Pai, Senhor, Jesus, nos ensina a orar. Porque eles entendiam o que era a dimensão de uma vida de oração, cara. O que é você ter uma vida de oração? Não é você orar antes de uma prova, antes de dormir, antes de comer, é uma vida. Você lê Daniel e você vê o cara fazia tudo naquele lugar, o cara, sabe, era alguém importante em Babilônia. Babilônia, Daniel. E, mano, ele orava. Porque é nesse lugar que estão as respostas, irmãos. E é nesse lugar que tem muita coisa que você lê na Bíblia e você não entende. No momento da oração te é revelado. E você entende. É o feijão com arroz, irmãos. É isso que eu estou falando. Tem coisas que são mínimas, tem coisas que são básicas. Leitura da palavra, oração. É o básico. É o mínimo, irmãos. Tem uma frase, na verdade tem algumas, mas eu acho que eu anotei. Enfim, vou ler a primeira aqui para vocês, sobre oração. É uma frase de Lutero, e ele fala: eu tenho tanta coisa para fazer hoje que passarei as primeiras 3 horas orando. Então, às vezes, a gente gasta muito pouco tempo em oração, porque a gente fala: eu tenho muita coisa para fazer. Mas você vê aqui nessa frase de Lutero que a lógica é diferente. Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso gastar muito tempo em oração. Porque eu entendo, Senhor, que eu não vou conseguir fazer nada se eu não orar. Não, eu não vou conseguir suportar fazer nada sem orar. Eu preciso orar. Então, se você tem muita coisa para fazer, irmãos, ore muito. Se eu tenho te comissionado a fazer muitas coisas, então ore muito. Porque é esse lugar que Ele tem chamado o seu povo para estar. Tem uma frase de John Wesley que fala: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Como você quer passar a eternidade com Deus se você não conversa? É a mesma lógica em relação à leitura da palavra. Como você adora um Deus que você não conhece? Em relação à oração, como você quer passar a eternidade com um Deus que você não tem intimidade? Imagina, irmãos, que loucura! Você desejar, você cantar, você orar, passar a eternidade com alguém. É tipo assim, você querer casar com alguém e prometer no altar até que a morte me separe, e você nunca viu aquela pessoa, você não conhece nem a voz daquela pessoa, o tom da voz daquela pessoa, e a pessoa também não conhece nem o seu tom de voz. Imagina você chegar nesse lugar e você falar com o Senhor e o Senhor não reconhecer a sua voz, porque você não fala com Ele. Então, de novo, irmãos, tem coisas que são mínimas. Tem coisas que são mínimas, tem coisas que são feijão com arroz do Evangelho. E a oração é esse lugar. E a oração, ela tem esse lugar de importância. E tem 5 coisas que eu anotei aqui, que foram coisas que me ajudaram na minha vida de oração, porque eu era uma pessoa que não orava. Eu era essa pessoa que fazia outras coisas e orava. E aí eu entendi que, primeira coisa, como Jesus fazia, ele se
tirou para orar. Você tem que ter um momento do seu dia de oração. Você não tem que orar fazendo comida, você não tem que orar tomando banho, você não tem que orar olhando o neném, Gael. Gaelzinho gostoso, lindo, maravilhoso. Não, você tem que ter um momento de oração. Porque, gente, Jesus, tem noção que Jesus Cristo, Salvador, Ele separava um momento para orar? Então, cara, quem é você na fila do pão? Vamos lá. Você tem que ter um momento para orar, irmãos. Você tem que ter um momento do seu dia, de lugar, para ter esse momento de oração, esse lugar de oração. Aleluia. Citar a Bíblia. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Como você vai citar a Bíblia se você não lê, se você não conhece? Mas é importante você citar a Bíblia quando você ora. É igual quando você vai numa loja comprar um produto, aí o cara quer te vender qualquer coisa, aí você fala alguma coisa ali em cima mostrando que você conhece. Aí o cara conhece o negócio. Não posso enrolar ele aqui. Então quando você declara a palavra, você está demonstrando no mundo espiritual. Cara, ele entende do que ele está falando. Às vezes o Senhor, irmãos, ele está aprendendo coisas porque você não chegou e falou: Senhor, aqui ó, tu prometeu. Está escrito. E o Senhor não volta atrás com a sua palavra. Só que você tem que saber, né? Que tem essa palavra, que essa palavra ela existe. É igual você ter um dinheiro no banco, mas você nem sabe que ele está lá. Você não vai usar esse dinheiro, porque você nem sabe que ele está lá. Está no seu nome, está lá no papel que é de fulano, ciclano. É só lá que você retirar o negócio, mas você nem sabe que esse dinheiro existe. Então há promessas do Senhor que estão aqui escritas para o seu povo, mas você nem sabe que essas promessas existem porque você não lê a Bíblia. Só que se você ler e você entender, no lugar de oração você vai conseguir citar a palavra do Senhor e com isso revogar isso que já é seu e trazer isso para essa realidade aqui. É isso que o Senhor quer e eu creio que Ele ama isso. Ver os seus filhos que sabem do que estão falando, que têm propriedade para falar, que conhecem a palavra. Terceiro, que também é algo que para mim é difícil, que é ficar quieto. Também há esse momento na oração de você ficar quieto, de você se deleitar no Senhor. E não é tipo ficar quieto de ai, agora o Senhor vai falar comigo em voz audível. Não, é simplesmente ficar em silêncio. A gente tem perdido isso. Porque as redes sociais e os estímulos, eles mandam, né, dopamina para nossa mente. A cada vez que você faz assim, é enviada dopamina para o seu cérebro. Dopamina. Então você se vicia nisso. Você fica viciado. Então por isso que você vê essa geração, e até a geração passada agora, você vê que está sendo transformado isso, e acabou que todo mundo agora também está nessa onda de ninguém consegue ver um filme, gente, do início ao fim mais. Ninguém consegue mais fazer algo do início ao fim, porque está todo mundo hiperestimulado. Tem que ser rápido, tudo tem que ser muito rápido. Então quando tem algo muito longo, você não aguenta, porque o seu cérebro está viciado em dopamina, o seu cérebro quer na hora. Então quando você tem que assistir um filme que o tchan da história é só lá pro final do filme, você não aguenta, porque o seu cérebro está viciado. Isso é científico, e isso acontece. E o Senhor nos chama para esse lugar de contemplação, de deleite nele, a gente não consegue. E sabe, irmãos, esse deleite em relação até a própria criação, a você ver beleza nas coisas pequenas. Aleluia. Sabe, é você ver um pássaro voando e você olhar e falar: mano, olha só o que o Senhor fez. Como que esse bicho consegue voar, meu Deus? Que coisa! E as árvores, e o céu, e as nuvens. E você olhar o tempo nublado e falar: glória a Deus, Senhor. Como Tu és perfeito, olha o que o Senhor fez. E como a gente viu aqui na canção, a gente pode no homem ver a Deus. No homem, eu olho para vocês e eu vejo Ele. Mas isso a gente só consegue nesse lugar de deleite nele, de você descansar e você ter prazer nele. Mas para você ter isso, você precisa ter tempo com Ele. Ele
faz quando eu intercedo pelo Breno. Porque aí quando acontecer, eu vou lembrar, falei, cara, eu orei por isso. E aconteceu. Então eu participei do que o Senhor estava fazendo. Então a oração, ela move a mão de Deus, cara. Mas quando você conhece Ele, porque aí você ora da maneira certa e você pede aquilo que é certo. Porque você está tão alinhada com Ele que você ora aquilo que Ele já quer fazer, entende? Tipo, Ele já quer fazer, e aí você ora o que Ele quer fazer. E aí Ele faz. E Ele tem alegria e prazer em fazer. Então ore, irmãos. Interceda, pede ajuda ao Espírito Santo e mantenha a constância, porque ela é muito melhor do que a intensidade. Esse é o quinto ponto. Cara, eu vou começar rasgando tudo, falhando, não sei o que, fazendo acontecer. Passou uma semana, acabou. Não tem mais nada. Porque é a constância que interessa aqui. Porque na constância você vai querer praticar a intensidade. Mas primeiro você tem que vir na constância. Então faça pouco, irmãos. Começa com um pouco, mas faça. E faça sempre, faça todo dia. Mas comece de alguma maneira. Entendendo que você tem que chegar até o fim. Porque a vida de um cristão não é só como você começa, mas muito mais como você termina. Tu pode começar muito bem, mas se tu não terminar bem, meu irmão, já era. Mas se tu começar mal e terminar bem, maravilha. Então pra gente é muito mais importante como você vai terminar, e não como você vai começar. É o quanto você vai durar, porque o que importa é como você vai estar quando Ele vir a essa terra casar com a sua noiva. Então tem que ir até o fim, irmãos. Por isso que a constância, ela é tão importante. E agora eu também quero falar sobre um terceiro ponto em relação ao tempo com o Pai. Eu quero que vocês abram lá em Mateus 17. Vou ler desde o versículo 14. Mateus 17, versículo 14. E a palavra fala. Ontem no evangelismo a gente falou, um pouco sobre isso. E fala, e chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Eu amo as respostas de Jesus, gente, eu adoro. Se o pastor Manuel chegasse aqui para a igreja assim, os incrédulos, né? Mas aqui, ó, Jesus falou: ó geração incrédula, perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Muito bom. Traz-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora ficou um menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que se vós tivesseis fé como um grão de semente de mostarda, direis a essas montanhas: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo... A gente falou sobre isso lá no evangelismo, sobre essa questão do jejum. E você vê aqui, irmãos, que Jesus ele não fala: por que vocês não expulsaram? E ele só falou: por causa do jejum. Não, ele falou: por causa da vossa incredulidade. Então esse é o fator que está diretamente relacionado ao fato dos discípulos não terem conseguido expulsar aquele demônio. É a incredulidade. E o jejum é o fator que está indiretamente relacionado. Porque no jejum, irmãos, é esse lugar em que a casca de incredulidade que está em você sai. E aí sim você consegue expulsar a casca de demônio que está no outro. Como você vai expulsar a casca de demônio que está em outro se você está com uma casca de incredulidade em você?
vocês jejuarem? E na oração a mesma coisa. A conversa não é se vocês orarem, a conversa é quando vocês orarem. Porque tipo assim, mano, se esses caras estão comigo, eles vão orar. Eles vão jejuar. Não tem conversa. Não tem se eu tiver vontade. Eles vão. Porque é uma ordenança do Senhor. E o Senhor fala, cara, tem que jejuar. Isso aí é só jejuar. Então, irmãos, se for para esquecer tudo aqui que eu falei, só guardar uma coisa. Guardem, o problema não é a falta de tempo, o problema é você. O problema é você. Você não gere bem o seu tempo. Você não está priorizando o que tem que ser priorizado. Você não tem usado o seu tempo para adorar quem é digno de ser adorado. Então o problema é você. Então chama isso a sua responsabilidade. Para de apontar, de se justificar, de dar desculpas. O problema é você. E o Senhor essa noite Ele está te convidando para esse lugar, irmãos, que não é um lugar extraordinário. Às vezes a gente quer isso, a gente quer viver o extraordinário. E aí tem a questão da vida ordinária. A gente ouve essa palavra e a gente fica até assim, nossa, ordinário, né? Porque essa palavra foi trazida para um lugar muito ruim. Mas o ordinário nada mais é tudo aquilo que não é extraordinário. Então o ordinário é a vida simples. A vida ordinária é o seu levantar, o seu ir trabalhar, o seu tempo com a sua família, é o seu dia a dia, a sua vida ordinária. O Senhor Ele tem que estar presente aí. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente quer ser sustentado pelas grandes refeições, quando o que sustenta a gente são as refeições de cada dia. Às vezes você se perguntar, o que você comeu no aniversário do ciclano? E aí você vai lembrar, cara, o aniversário do ciclano foi na pizzaria, eu comi pizza, e você lembra do que você comeu, porque foi uma grande refeição, e você lembra. Só que se eu te perguntar o que você comeu ontem, você não vai lembrar. Mas o que te sustenta é o feijão com arroz de ontem, é o feijão com arroz de hoje, não é a pizza lá do aniversário, não é o big evento, não é o Movidas pelo Espírito, não é o culto jovem, não, irmãos, o que te move é o teu dia a dia com o Pai. São as pequenas refeições. É isso que te sustenta. E essas grandes coisas, elas vêm como consequência desse lugar de secreto, desse lugar de gastar tempo com o Pai. Tem uma música que eu gosto muito, que ela tem um trecho que ela fala: há uma glória no padecer. Há uma glória no padecer. E é por isso que muitas vezes a gente negligencia esse lugar de fazer o simples, o básico, porque esse lugar é um lugar de morte, cara. É um lugar que a gente não está afim de estar. É um lugar em que a gente padece. Mas há uma glória no padecer. Há uma glória em padecer por Ele. Porque a vida é Ele. Então é até um paradoxo, mas o reino tem muito disso. Então a gente padece, e por a gente padecer é que a gente vive. Porque a vida é Ele. E Ele vive quando a gente padece. Então essa noite eu quero te convidar, irmãos, para esse lugar de padecer. Para que você use o seu tempo com sabedoria, com entendimento, para que você gire melhor o seu tempo, irmãos. O Senhor te deu um cérebro para você usar. Não é para você viver na emoção, não é para você viver no vamos lá e fazer de qualquer jeito. Se fosse isso, Ele nos faria seres irracionais. Mas não, Ele nos fez seres racionais. Por um motivo, porque Ele quer que a gente use o nosso entendimento em prol do reino. Sabe? Para a gente administrar melhor. E isso é muito importante para a família.